Paz seja convosco. Meu nome é Elisete Dávila, eu sou pastora na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Belo Horizonte e nós estamos aqui para falar sobre relacionamento de pais e filhos e eu quero começar orando com você para que Deus possa te alcançar, abrir seus olhos espirituais, abençoar você nesse momento, nessa palavra, para que os seus filhos sejam abençoados pela unção e sabedoria do Senhor na sua vida. Vamos orar? Pai amado, eu oro com meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento, nessa época de pandemia, nessas dificuldades que estamos passando, em todas as batalhas, seja dentro da pandemia, fora da pandemia, sempre há batalha, Senhor, no meio da família. E eu oro agora para que o Senhor, através dessa palavra, Divino Espírito Santo, esteja direcionando, clareando, iluminando os olhos de todos que estão ouvindo agora, Pai, que a graça e o favor do Senhor seja sobre eles e os seus familiares, os seus filhos, os seus pais, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero começar falando de um texto que está lá em Malaquias 4, 5. A Bíblia diz que nos últimos dias, um dos sinais de que nós estaríamos no fim dos tempos, num período pré-apocalíptico, seria a desagregação familiar. E eu quero falar sobre isso, desagregação familiar, como que as coisas acontecem, por que acontece, o que fazer para resolver essas situações debaixo da graça do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6, que diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Vou parar por aqui nesse texto. Mas também quero ler lá em Lucas 1, 16, 17, que diz o seguinte: e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Está falando aqui de Jesus, né? Lucas 1 está falando de Jesus. E nesse texto está dizendo que o Evangelho pregado por meio do Senhor Jesus traria uma transformação familiar, traria uma mudança no meio da família, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E sim, os pais precisam sim se converter o coração deles com mais amor para os filhos e os filhos para os pais. Muitas vezes as reclamações são: o meu filho isso, meu filho aquilo. E nós esquecemos de olhar para nós mesmos e ver onde foi que eu errei, o que eu estou errando. Ou às vezes nós nos cobramos demais e dizemos: por que eu errei tanto. E o meu filho é assim por minha culpa. Nem sempre é sua culpa. Mas eu quero falar sobre a graça de Deus para você vencer esses momentos de desagregação familiar. Como é que começa a desagregação familiar? Olha, tem um psicólogo, o nome dele, eu vou ler aqui, é Glaucio Soares. Glaucio Aridilon Soares. Então esse sociólogo está dizendo que a família deixou de ser aquele local onde se forma adultos saudáveis, adultos prontos para lidar com o semelhante, adultos prontos para aguentar as cargas do dia a dia. É claro que sempre Deus é essencial, é Deus que vai nos dar sustento. Mas se a gente sai de uma família desestruturada emocionalmente, de uma família que não conseguiu formar valores corretos dentro da gente, então nós vamos viver uma vida totalmente sem referencial algum. Eu quero dar um exemplo para vocês na Bíblia de uma pessoa que, pasmem, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus que não conseguiu criar uma família com valores corretos, não conseguiu criar uma família segundo o coração de Deus, igual a ele era. Mas por que isso aconteceu? O nome dele era Davi. Você já ouviu falar de Davi? Davi era um homem de muita oração, de muita adoração.
era um grande líder, um homem que sabia se quebrantar, se arrepender, se colocar diante do Senhor. Mas Davi tinha um problema sério, ele não conseguiu cuidar da sua família. Onde que começou tudo isso? Bom, a gente pode jogar hipóteses sobre esse assunto, claro, só o Senhor sabe o que aconteceu, né? Mas lendo a palavra de Deus e vendo as coisas, as situações que apareciam, a gente pode colocar uma hipótese sobre isso, a gente pode conjecturar a respeito dessa situação de Davi. A gente vê quando Davi foi chamado por Samuel, né? Quando Samuel chega à casa dele para ungí-lo como rei. E naquele momento que ele vai ser ungido, antes dele ser ungido, Samuel pergunta: cadê os seus filhos? São todos aqui, Jessé? E Jessé fala assim: estão todos aqui. E aí o Espírito Santo fala com Samuel: não estão todos aí, está faltando um filho. Aí Samuel pergunta novamente: cadê? Está faltando um filho aqui. Ele falou: não, só tem mais um, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz: nós não vamos fazer nada aqui enquanto não estiverem todos os seus filhos aqui. Veja como o pai se refere a Davi. O pai dele se refere, esquece da existência dele. E quando se lembra, diz assim: não, é sem importância, é um filho caçula, não tem importância nenhuma. É como se negasse a ele a identidade de filho. Então a gente vê aí uma ausência paterna na vida de Davi. E Davi, então, ele começa a crescer. E nós vemos também um outro momento em que Davi é atacado pelos seus próprios irmãos, que o chamam de irresponsável, que o chamam de apenas um cuidador do rebanho, que ele não era nada. E Davi, na verdade, parece que ele vivia num ambiente ali de desamor na sua casa. Talvez essa ausência do pai, da figura paterna para ele, embora o pai estava ali presente, mas o pai não era um pai amoroso, não era um pai cuidadoso, o pai não lhe dava a atenção devida. Isso são conjecturas, mas que a gente pode dizer que faz todo sentido, porque vemos Davi criando seus próprios filhos. Mais tarde ele se casa, e ele se casa com várias esposas, Já começa errado a coisa, porque uma casa só pode ter um marido e uma esposa, não pode ter uma terceira pessoa. Mas aí entraram terceiras pessoas, várias terceiras pessoas, quarta, quinta, sexta, várias esposas. E dessas várias esposas, vários filhos. Muitos filhos. Ele tinha mais de 20 filhos. E além das esposas, ele tinha ainda concubinas. Só que tinha um problema com Davi. Ele amava profundamente seus filhos, amava tanto seus filhos que ele não conseguia dizer não. A Bíblia diz isso, que ele não os corrigia, que ele não dizia não aos filhos, que ele não cuidava dos seus filhos como o pai deve cuidar. Amor demais não é bom, amor de menos é ruim, mas amor demais também é ruim. Amor de menos é quando o pai está muito ausente, quando o pai não dá atenção para o filho, quando o pai deixa o filho fazer tudo o que quer. E amor demais também é quando o pai ama seu filho até sufocá-lo e não consegue dizer um não para o filho. Tem pai que só diz não, tem pai que só diz sim. Isso tudo está errado. Tem que haver um equilíbrio do sim e do não. Davi era o pai que dizia sim, tudo era sim. Sim, pai, eu quero isso, sim, pai, me dá isso, sim, pai, isso, sim. Davi não corrigia os erros dos seus filhos, o tempo todo ali aprontando, mas Davi deixava. Não sei se porque ele foi muito reprimido na sua infância, talvez ele achasse agora que não reprimindo os filhos e dando tudo para eles, tudo que ele não pôde dar, e aí agora ele dá tudo que ele quer dar aos filhos, porque agora ele é rei, ele tem condição financeira boa, então ele dá tudo para os filhos, e os seus filhos
crescem sem nenhum senso de valor, de respeito, de temor a Deus, de respeito com o outro, inclusive de respeito entre família. A Bíblia diz lá em 1 Reis 1, 5 e 6, diz assim a respeito de Davi sobre o filho dele: seu pai nunca o contrariava, nunca lhe perguntava por que você age assim. Olha isso, meus irmãos. A Bíblia dizendo o comportamento do pai Davi, não está falando do rei Davi, está falando do pai Davi, a respeito de Roboão, a respeito dos outros filhos. Seu pai nunca lhes contrariava, seu pai nunca perguntava: meu filho, por que você fez isso? Menino, por que você fez tal coisa? Vou te corrigir. Não, ele não corrigia seus filhos, ele passava a mão na cabeça do filho. Você conhece pais assim? Que passa a mão na cabeça do filho e diz assim: não, é uma criança, deixa pra lá, que gracinha, não tem problema, ri das malcriações do filho, acha engraçado, filma, coloca lá no grupo da família, mostrando como o filho é malcriado e que gracinha, não percebe que está criando um valor errado no filho de desrespeito para com o próprio pai, para com autoridades, para com Deus. Então, esse era o problema de Davi. Isso foi ficando tão grave, que Davi foi perdendo todas as rédeas da família. As coisas foram ficando fora de controle, porque ele achava que ele estava amando os seus filhos, quando na verdade ele não estava demonstrando amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na psicologia, a gente estuda e a gente sabe disso, você que é psicólogo sabe disso. Filho que não é corrigido, filho que não ouve o não de seus pais, esse filho não se sente amado. Muitas vezes o filho fica impossível, o filho fica terrível. Pai, mãe, escuta isso. Às vezes o filho está terrível porque ele está chamando a sua atenção, ele está dizendo assim: olha para mim, chama a minha atenção, mostra que me ama, que se importa comigo. Se você se importa comigo, faz alguma coisa. Então ele faz, ele apronta como um grito de socorro, dizendo assim: eu existo, eu quero ser corrigido, mostra que me ama. Sabe, não é uma coisa consciente para a criança, porque ela não sabe pensar, ter essas estruturas de pensamento, mas ela sente. E ela sente o seguinte: desamor. Meu pai não se importa comigo. Ele não se importa se eu estou subindo nas alturas aqui em casa, se eu estou subindo em cima dos móveis, se eu vou cair, se eu vou machucar. Meu pai não se importa o que eu estou fazendo. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. E aí ele apronta mais e mais. Apronta na escola, apronta em casa, apronta com os irmãos, porque ele está dizendo: olha para mim. A mesma coisa, sabe? Às vezes o filho fica revoltado demais porque a gente o oprime. Porque o pai o oprime de tanto pesar a mão sobre ele. Não, você tem que ser perfeito. Não, você tem que tirar 10. Se você tirar 9, não presta. Eu conheço gente que fala assim com os filhos, já até chamei a atenção. O que é isso? Que perfeição é essa que nem você consegue ser? Ninguém consegue ser perfeito. E às vezes a gente quer, principalmente o primeiro filho, o primogênito. A gente quer que o primogênito seja perfeito. A gente quer que o primogênito seja a nossa imagem e semelhança. Só que a nossa imagem e semelhança, na verdade, está toda defeituosa. Ou seja, a gente está querendo é que ele seja aquilo que eu não consegui ser. É uma projeção de imagem, Só que querendo que ele seja muito melhor, exigindo, pesando a mão, corrigindo o tempo todo, castigando o tempo todo. Eu sempre tenho uma frase a respeito desse assunto, sobre criação de filhos, sabe? Cada um cria seu filho como quiser, só que isso tudo tem um preço. Lá na frente você vai ter uma colheita. Se você criou direito, uma boa colheita. Se você oprimiu esse filho, ou se você largou esse filho à vontade, você vai ter também uma colheita. Que colheita? Revolta, uma adolescência difícil de lidar, sabe? Muita gente diz assim: adolescente, nossa, é impossível, não aguento lidar com adolescente. Adolescente é uma fase que, pelo amor de Deus, mas tudo isso pode ser fruto de uma criação desequilibrada, desestruturada, família desestruturada. E vamos lá, falando de família, eu sei que meu tempo não é muito, não posso falar muito com vocês, mas falando de família, às vezes você está até criando seu filho direito, com o sim, com o não, mas às vezes
o problema está entre você e seu cônjuge, você e seu marido, você e sua esposa. E o filho vê tudo, o filho está vendo tudo, e o filho sente, e o filho sofre. Uma casa desestruturada nem sempre é porque você não está dizendo sim ou não para o seu filho. Às vezes a casa está desestruturada porque você assumiu o papel do seu marido, né? E você agora é o chefe dessa casa porque você manda em todo mundo, mulher, esposa. Você é aquela que manda, você é aquela que domina, você é aquela que controla todo mundo ali, né? Você sabe o que é certo e você manda na casa. E você assumiu o lugar do seu marido. Essa casa virou desestruturada porque houve uma troca de papel. O papel da mulher não é mandar. Você sim tem seus lugares de autoridade, mas não sobre a casa toda, não sobre o seu marido. Então, às vezes, a desagregação familiar não está porque você está criando seus filhos desse jeito, está porque o seu casamento não está legal. Você está assumindo o papel errado. Da mesma forma, marido, você está se omitindo e talvez a sua esposa está tendo que pegar a liderança dessa casa. Sabe aquele pai que diz assim, o filho chega para ele e fala assim, pai, posso fazer tal coisa? Aí o pai diz assim, pergunta para sua mãe. E aí o filho vai para a mãe e a mãe fala, pergunta para o seu pai. E o pai pergunta para sua mãe, você já viu isso? Até que a mãe fala assim, então pode. Aí quando a mãe fala pode e dá tudo errado, o pai vai lá e fala assim, a culpa é sua, você que disse que pode. Você já viu isso? Então, isso significa que tem algo errado. O pai se omite no seu papel de liderança, de sacerdote da casa. E eu sei que Deus está falando aqui agora. Você que é pai, escuta, preste atenção. Quem que tem que liderar os cultos da sua casa é você, pai, não é a sua esposa. Quem que tem que liderar os seus filhos junto com a sua esposa? Você tem que assumir o seu papel, um papel de sacerdote, o papel de líder, tá? Papel de provedor também. É claro que hoje nós temos as mulheres trabalhando, provendo junto, isso é bênção, mas tem que saber equilibrar papéis, cada um no seu papel, cada um na sua posição dada por Deus, porque o filho vendo um pai, uma mãe desestruturados, uma mãe que assume papel de pai, esse filho, o que ele vai fazer? Essa filha, ela vai crescer e ela vai fazer a mesma coisa que você, mãe. Ela vai ter um marido fraco, um marido frágil, um marido sem liderança, um marido triste dentro de casa. Porque é isso. O homem que não assume o seu papel é um marido triste. A mulher também que é muito reprimida pelo marido, que é dominada demais, que é um marido tirano, ela também é uma mulher triste. E vocês estão criando um filho que vai fazer a mesma coisa com a esposa. Pense bem nos papéis que vocês estão assumindo. Pense bem, peça a direção do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ilumina e quando nós somos iluminados, nós somos abençoados. Olha o caso de Davi. A Bíblia diz assim, que a coisa ficou tão feia na casa dele, ele era tão permissivo, tão ausente, né? Ele tinha tempo para ir para a guerra, ele tinha tempo para adorar a Deus, ele tinha tempo para as suas esposas, mas ele não tinha tempo para filhos, não tinha tempo para os filhos dele. Então ele era, né, emocionalmente irresponsável com a sua família. Ele provia financeiramente? Provia, né? Ele dava um teto? Dava, mas esses filhos, emocionalmente, eles tinham um pai ausente. Esse pai não estava lá para abraçar, para corrigir, para dizer não para eles. Talvez nem para dizer eu te amo, né? Porque esse pai era ausente. Talvez ele nunca ouviu um eu te amo do pai dele e ele não sabia dizer eu te amo. O eu te amo dele é toma isso, toma aquilo outro. E não é assim que se cria filho. O que aconteceu na casa dele? Os filhos, eles não recebiam essas correções, eles se tornaram filhos perdidos, completamente perdidos. Olha só o que acontecia na casa dele. Deixa eu falar aqui com vocês. Ele teve um filho que violentou a irmã, a própria meia-irmã dele. O filho violentou uma meia-irmã. Davi fez o que com esse filho? Nada. Não corrigiu o filho, ficou triste. Ah, meu Deus, meu filho não devia ter feito isso. Mas ele nunca perguntou para o filho, por que você está fazendo isso? Você está louco?
Ele não corrigiu o filho dele. Por causa disso, gerou uma guerra no meio da família e um irmão matou esse irmão que estuprou a irmã. Olha isso, aí houve morte no meio da família, houve guerra, houve rebelião, os filhos não se davam. Um dos filhos dele tentou matar o próprio pai porque estava odiando o pai. Quantos demônios no meio da família de Davi, por quê? Porque havia um problema, um buraco na alma de Davi. Davi não se sentiu amado pelo pai e não soube amar seus filhos. A forma de amor era dando coisas, né? E às vezes porque a gente vem com uma carga tão ruim de dentro de casa, a gente vem com uma carga tão ruim do pai, da mãe, né? Que não passou, não conseguiu mostrar amor, não conseguiu amar da forma que a gente precisava. A gente replica o mesmo comportamento com os filhos, ou comportamento repressor, ou comportamento extremamente liberal. Gente, nem repressor, nem liberal. Tem que ter um meio termo. Temos que saber amar nossos filhos, corrigindo, abraçando, dizendo eu te amo, dando tempo de qualidade com os filhos. Tudo isso Davi nunca conseguiu fazer. E veja o que aconteceu no meio da família dele. A família dele ficou perdida. A família dele se tornou uma família de briga, de confusão, de ira. Os filhos ficaram perdidos, né? Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de pai você tem conseguido ser para os seus filhos? Que tipo de marido você tem sido para a sua esposa? E que tipo de esposa você tem sido para o seu marido? Porque vocês são os padrões dos seus filhos. E já que eu estou falando sobre desagregação familiar, já que eu estou falando desse assunto, lembre só disso. Os seus filhos formarão famílias exatamente iguais às famílias que eles tiveram. Então, eles vão ser o pai que eles viram o pai deles sendo. Eles vão ser a mãe que elas viram a mãe sendo. Ou eles vão assumir um comportamento totalmente oposto e desequilibrado também. Sabe? Ou é exatamente igual, ou é o oposto completamente desequilibrado, 100% desequilibrado. Então, se hoje a sua família está desagregada, veio do passado, essa desagregação tem um buraco aí na tua alma, tem uma ferida aí que precisa ser curada, mas você não precisa replicar comportamentos doentios. Você pode hoje mudar essa situação, né? Veja que Davi, ele falhou. Quando veio Salomão, infelizmente Salomão também, ele foi no mesmo comportamento do pai dele. Ele arranjou um monte de mulher, ele teve um monte de filho, né? E ele conseguiu fazer essas coisas iguaizinhos o pai dele. Precisa ser assim? Não, não precisa. Nós podemos ser pais bons, né? Pais com direção e graça do Senhor. A Bíblia fala, só para encerrar esse assunto, a Bíblia fala, lá em Jeremias, o Senhor fala com Jeremias o seguinte: Jeremias, chama os recabitas aqui, coloca para eles uma mesa com vinho e pede eles para beber. A família toda a comunidade dos recabitas. E Jeremias faz isso, chama conforme a ordem do Senhor, prepara uma mesa e ali coloca vinho para todo mundo, uma taça de vinho para todo mundo e fala assim: Deus me pediu para convidar vocês para beber vinho comigo. E eles dizem assim: ainda que seja um convite de Deus, Jeremias, ainda que seja o seu convite, nós não vamos beber. Como assim não vão beber? Não vamos beber. Por que vocês não vão beber? Porque o nosso pai Recabe, ele nos ensinou o seguinte: nunca bebam álcool, nunca bebam vinho, nunca morem em casas edificadas de tijolos, morem sempre em tendas. São 2 conselhos que o nosso pai nos deu. Sejam nômades e não bebam álcool. Por quê? Por que ser nômade? Porque se nós formos nômades, quando vier uma guerra num lugar, a gente vai embora para outro. E não beber álcool, porque se beber álcool, você pode perder o seu juízo, o seu senso, e você pode criar muita confusão. Então, nosso pai, há gerações, ele deu essa ordem e nós seguimos essa ordem.
Veja, eu não estou falando do mérito das ordens de Recabe para sua família. Mas veja o que o Senhor falou com Jeremias. Jeremias, você vai profetizar para o povo de Israel dizendo o seguinte: se os filhos de Recabe, depois de várias gerações, continuam seguindo o mandamento do pai deles e eles o obedecem fielmente, eles honram o pai dele, por que que os filhos de Israel não podem me honrar? Então, veja, a Bíblia dá exemplo para a gente de um pai complicado, Davi, né? E dá também um exemplo de um pai firme, de um pai que conseguiu passar valores para os seus filhos, valores que ele acreditava, e não estou dizendo que são os melhores, mas ele conseguiu porque os filhos o admiravam, os filhos olhavam para ele e diziam: eu quero ser como meu pai, eu quero seguir o exemplo da minha mãe, do meu pai. É isso que nós temos que formar, filhos que sigam o nosso exemplo. E qual que é o meu exemplo? É isso aí. Aí que está a coisa. O filho não vai seguir o que eu falo, o filho vai seguir o que eu faço. Se eu sou uma pessoa de Deus, que sigo o padrão da palavra de Deus, se eu sou uma pessoa que quero crescer no Senhor, os meus filhos vão acompanhar esse processo. Mas se eu sou relaxado, eu sou crente dentro da igreja e eu sou dentro de casa, eu sou um mundano, eu sou um ímpio, os filhos vão seguir não o exemplo da igreja, os filhos vão seguir o exemplo de dentro de casa. Então, veja que Davi, ele era um adorador na igreja, né? Ele era um cara que adorava, era um cara segundo o coração de Deus. Quando Deus o corrigia, ele se arrependia, mas os filhos, ele largou, ele deixou as mães criarem, né? E aí só deu problema, porque filho precisa de mãe, mas precisa de pai também. Então ouça essa palavra. Eu quero falar com você, que eu sei que você, se está errando, não erra porque quer, porque todo mundo ama seus filhos. Se está errando é porque erraram com você, mas ainda dá tempo. Ainda dá, mas meu filho já está crescido, não tem problema. Você pode ir lá no seu filho e dizer: filho, me perdoe pelas vezes que eu não te corrigi, ou me perdoe pelas vezes que eu te corrigi demais, além da conta. Me perdoe pelas ausências, me perdoe porque eu não tirei tempo de qualidade com você, para brincar com você, para ouvir você, para ver a sua dor quando você estava com ela, a dor da alma, né? Porque às vezes a gente só vê a dor física e não vê a dor da alma do filho. Então vai lá, abraça seu filho, pede perdão. Se o seu filho está pequeno ainda, né? Glória a Deus, ainda dá muito tempo para você, né, configurar seu filho no padrão de Deus com muito amor. Mas hoje eu vou tratar com você, mãe, vou tratar com você, pai, que está me ouvindo. Eu quero orar por você. Fecha seus olhos aí. Nesse momento, fecha seus olhos. E nós não precisamos de música, precisamos é do Espírito Santo de Deus para acessar nossas emoções. Como é que era seu pai? Como é que era sua mãe com você? Como que eles lidavam com você? Eles eram pais que abraçavam, que amavam, que ouviam. Ou eles eram pais rígidos, duros, que não davam uma palavra de carinho, de motivação, eles te colocavam para baixo. Que pais que você teve? Você teve essa ausência paterna, essa ausência materna? Como é que você lidou com isso? Esse é o momento agora de nós orarmos. E eu quero orar por você, eu quero pedir ao Espírito Santo para trazer a luz, para te ajudar a ter a sabedoria de Deus para criar seus filhos. Vamos orar? Feche seus olhos agora. Pai, nós oramos, Jesus. Eu oro especialmente, Pai, por esse pai, por essa mãe que está me ouvindo, que precisam da sabedoria do Senhor. Pai querido, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o melhor para os nossos filhos e nós estamos errando. Quem não erra? E eu quero dizer aqui que eu errei muito, Senhor. Eu não estou falando como uma pessoa perfeita, eu estou falando como alguém que errou e precisou de direções do Senhor para ajudar a criar os meus filhos. Oh, meu Deus querido. Então eu oro, Pai, pedindo ao Senhor para tratar com cada mãe, cada pai que está me escutando agora. Eu oro para o Senhor ministrar o coração de cada um deles, para que eles sejam curados nas suas dificuldades que eles passaram, para que eles consigam ser melhores pais do que seus pais foram, para que eles consigam ser pais equilibrados, pais que conseguem dizer eu te amo, que conseguem corrigir, pais que conseguem sentir a dor do filho,
pais que conseguem orientar, pais que conseguem ajudar os filhos a crescerem e não, Senhor, deturpar, Senhor, a imagem do Senhor no coração deles. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu oro para que a sabedoria, a graça, o favor venha sobre cada pai, cada mãe, para que também eles assumam seus papéis corretos, meu Deus. Não de marido quando ela é esposa e nem de esposa quando ele é marido. Senhor, ajuda esses pais a serem equilibrados segundo o coração do Senhor, para formar uma família funcional, não disfuncional, mas funcional, segundo o padrão do Senhor, para que esses filhos no futuro formem famílias também abençoadas e funcionais. Ó Deus, eu oro sobre essa família, eu repreendo os demônios que têm invadido essa casa, que têm atacado essas crianças, que têm perturbado essa família. Eu oro para que o favor do Senhor seja sobre as crianças, sobre elas, meu Pai, também trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo calma sobre essas crianças, para que elas também recebam do Senhor, Pai, graça, e elas se sintam amadas, porque às vezes o diabo entra, meu Deus, dizendo para essas crianças que elas não são amadas, quando o pai e a mãe estão oferecendo tanto amor. Então eu oro para que também essas barreiras entre pais e mães e filhos seja quebrada em nome do Senhor Jesus, e eu declaro graça, paz do Senhor, união, em nome de Jesus no meio dessa família, para a honra e glória de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está aí ouvindo essa conferência para pais. Que o Senhor prospere a sua família, a sua casa. Agradeço ao Léo que me convidou, né, que é o coordenador de crianças da primeira região. Também agradeço ao pastor Luiz, sua esposa, coordenadores de crianças. Deus os abençoe e prospere esse ministério em nome de Jesus. Agora, pais, tem um momento muito legal, muito gostoso, que você pode sentar com seus filhos, olha aí, um tempo de qualidade com seus filhos, e você pode sentar, chama os seus filhos agora, porque vai ter uma história, senta que lá vem história, tá? Uma história muito gostosa, um contador de história, que é o pastor Léo, ele vai ministrar para as crianças, e você pode assistir junto com seus filhos, chama seus filhos aí. Olá, crianças, agora é minha vez de contar uma história para vocês. Eu quero contar a história de um menino que tinha um grande sonho. Ele queria ter uma casa que fosse leve como uma pluma, alta como uma torre, uma casa quente como um ninho e doce como mel. Esse menino ele era muito triste com a sua casa. Ele achava a sua casa muito pequena, muito humilde. Então ele saiu e foi tentar conquistar o seu sonho. A primeira coisa que ele fez foi construir uma casa leve como uma pluma. Então ele construiu uma casa de papel. Mas aí veio o vento e soprou, soprou, soprou. E aquela casa de papel já não dava mais para morar. Mas foi nesse momento que ele lembrou de uma palavra que seu pai falava para ele, que falava assim, olha, se o Senhor não guardar a sua casa, então em vão vigia a sentinela. Ele lembrou daquilo e ficou pensando, mas ele pensou, não vou desistir do meu sonho. Então ele foi para uma praia e lá ele construiu uma casa alta como uma torre. Ele estava lá feliz dentro dessa casa, mas aí vieram as ondas. E as ondas começaram a balançar aquela casa, a balançar, e a casa estava firmada na areia e a casa foi derrubada. Então ele lembrou de uma outra palavra que seu pai dizia, que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Então o que ele fez? Ele foi para a floresta. E lá na floresta, ele pegou madeira e começou então a construir uma casa de madeira. Aquela casa era quentinha, como ele sempre sonhava. Mas aí veio o sol, e o sol começou a esquentar tanto aquela casa, e a casa pegou fogo. Já não tinha mais a casa de madeira. Então ele lembrou de mais uma palavra que seu pai dizia, que falava assim, que até o pardal encontrou a sua casa e a andorinha encontrou o seu ninho, e eu encontrei a minha casa nos altares do meu Senhor. Então o menino pensou, será que eu devo voltar para a casa do meu pai? Mas ainda não, ele pensou, não vou desistir do meu sonho. Então ele construiu uma casa toda feita de açúcar. Uma casa que tinha porta, uma casa que tinha janela. Ele estava tão feliz naquela nova casa que era uma casa do jeito que ele sonhava, era doce como mel. Mas aí então vieram as formigas e as formigas devoraram toda aquela casa. Então aquele menino começou a pensar, mas na casa do meu pai eu tinha conforto, eu tinha uma cama e um cobertor, eu dormia leve como uma pluma. Na casa do meu pai eu tinha segurança, onde ninguém podia me fazer nenhum mal. Lá na casa do meu pai também era quente como um ninho. Eu tinha conforto, eu tinha amor. E a casa do meu pai eu tinha uma comida gostosa que era doce como mel.
Então aquele menino pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas será que meu pai vai me receber de volta? Então ele pegou todas as suas coisas e voltou para a casa do seu pai. Quando seu pai viu aquele menino, seu pai correu e abraçou, a sua mãe veio e o abraçou, seu irmão veio e o abraçou e todos ficaram naquele abraço. E ele pensou, aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa, eu não preciso de uma casa de papel. Eu não preciso de uma casa que seja alta como a torre. Eu não preciso de uma casa de madeira. Eu não preciso de uma casa feita de açúcar. O que eu preciso é de uma casa onde eu vou ter a minha família junto comigo. E a partir daquele dia, aquela criança nunca mais saiu da sua casa. Até que um dia ela se casou, ele se casou, achou uma linda esposa e construiu uma nova família. Com seus filhos ali também, morando numa casa que era leve como uma pluma, alta como uma torre, quentinha como um ninho e era doce como mel. Sabe o seu lugar, criança? É do lado do seu papai e da sua mamãe. Talvez a sua casa não seja uma casa muito grande, mas é uma casa aconchegante, cheia de amor. Já deu um abraço no seu pai hoje? Já deu um abraço na sua mãe hoje? Então é o que você vai fazer agora. Dá um abraço no seu pai, dá um abraço na sua mãe, fazendo papai eu te amo, mamãe eu te amo, porque essa é a sua casa. É aí que você vai ser feliz. São seus pais que vão cuidar de você, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e um grande abraço.